Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que treinou nesse sábado, visando ao duelo com o Botafogo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Botafogo será o primeiro de uma sequência aí muito importante para o rubro-negro nessa segunda quinzena de outubro. Porém, a boa notícia é que o Felipe Luiz tem à disposição todos os jogadores e a gente vai trazer informações do treino de hoje. Será que Pulgar treinou novamente com os demais atletas? Vamos falar também sobre o STJD. Pois é, está em cima do Flamengo e pode punir José Boto e mais 2 jogadores do Flamengo. Tem também ex-dirigente do Flamengo fazendo fortes críticas ao Wallace Yan. Só um spoilerzinho para vocês. Esse ex-dirigente disse que o Wallace Yan se acha o super-homem. Rapaz, olha, e teve também uma conversa do BAP, presidente do Flamengo, com o presidente da CBF, por telefone. Nós descobrimos isso e vamos trazer essa informação aqui para vocês no canal Vini Casagrande também. Mas antes, não. Dessa vez eu não vou pedir para você se inscrever. Vou dar uma informação extremamente importante envolvendo a nossa parceira KTO. Sabe por quê? Nesse sábado tem Palmeiras e Juventude. Eu sei que a grande maioria que me acompanha aqui no canal é torcedor do Flamengo ou torcedora e vai secar o Palmeiras contra o Juventude. Sabe qual é a boa lá na KTO? Você que já vai secar, a odd para o Juventude ganhar o Palmeiras tá de 14. É isso mesmo, 14. Eu fiz a fezinha. Vene jogou muito? Não, botei 5. 5. E volta, ó, volta 70. Ah, é difícil? É, mas não é impossível, já vi muita coisa no futebol. Já que é para secar, vamos secar direito. Então corre no site da KTO e aproveita essa odd aí que tá boa demais. Vamos para as informações, galera? É o seguinte, vou começar com essa do STJD querendo punir José Boto e 2 jogadores do Flamengo. A Procuradoria do STJD denunciou o trio do Flamengo, José Boto, Wallace Yan e Danilo. José Boto foi denunciado por ofensa à honra. Caso seja condenado, o diretor de futebol pode pegar a punição de 15 a 90 dias de suspensão. Mas ele é dirigente, não entra em campo. Pois é, mas aí ele não vai poder acompanhar a delegação no estádio durante essa suspensão. O Wallace Yan, denunciado por agressão a Gilberto, lateral do Bahia. A punição varia de 4 a 12 jogos de suspensão. A Procuradoria interpretou o lance de uma forma mais grave do que a maneira que a arbitragem entendeu. Além disso, o atacante vai ser julgado por reclamações com a arbitragem e pode levar uma punição mais pesada ainda. Danilo, denunciado por jogada violenta no lance em que foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. Olha, sendo bem sincero, acho que o José Boto pode pegar uma multa ou até mesmo uma suspensão de alguns dias. O Wallace Yan, ele procurou e muito essa confusão toda, muito. E se for punido, não vai fazer a menor falta ao time do Flamengo atualmente. Sejamos francos, é bom que ele pegue um tempinho para esparecer um pouco a mente dele. E o Danilo, denunciado por jogada violenta, não vai pegar nada. Assim, não vai pegar nada, de verdade. Foi uma falta, entre aspas, comum que acontece em vários jogos, mas não teve maldade, muito pelo contrário, o Danilo não é um jogador violento, o histórico dele ajuda muito. Então, tá aí as informações. Alô, STJD, vocês estão em cima do Flamengo, hein? Rapaz, vamos falar sobre a atividade desse sábado. Pulgar treinando normalmente, jogador que não entra em campo desde o Mundial de Clubes, está à disposição do técnico Felipe Luiz, o que não quer dizer que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo por ser uma grama sintética. Fica essa incógnita, essa dúvida. Eu, se eu fosse jogador, eu ia pedir para ser relacionado. O cara não deve aguentar mais ficar em casa. Então, vai para o jogo, seja relacionado, nem que seja cortado em cima da hora e não fica no banco de reservas, mas pelo menos vai sentir o clima novamente de um jogo, que eu tenho certeza que ele está sentindo falta disso. Outra novidade lá no NIM foi que Rossi recebeu o prêmio de goleiro do mês do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu novamente essa premiação, de fato, vem agarrando muito, deu algumas bobeadas aí, não lembro qual foi o jogo, se eu não me engano, contra o Vasco, ele saiu errado, mas enfim, foi eleito o goleiro do mês no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Paredão Rubro-Negro. Vamos lá. É o seguinte, agora é um assunto sério, galera, porque um ex-dirigente do Flamengo criticou o Wallace Yan de maneira, eu considero maneira bem pesada, bem forte, tá? Ontem, no Maracanã, sexta-feira, teve um evento, um amistoso, inclusive Romário fazendo golaços, o que é normal,
e vários ex-jogadores estavam por lá, Júlio César, Jorginho, que hoje em dia é técnico, ou era técnico, enfim, deve estar desempregado. Vários personagens estiveram por lá. Um deles é o Gilberto, aquele lateral que já jogou no Flamengo, inclusive jogou também na seleção brasileira. Ele, até meses atrás, era dirigente do Flamengo, ele era coordenador da categoria de base do Flamengo, ou seja, acompanhou vários jogadores durante esse período em que trabalhou lá no Flamengo. E ele, na zona mista, foi questionado pelo Gabriel Orfon, jornalista, sobre o Wallace Ian, jogador que ele viu de perto nos tempos de categoria de base. E a declaração dele, gente, assim, me chamou muita atenção, porque ele foi muito sincero. Eu, de fato, não esperava uma declaração dessa. Ele disse: o Wallace é um bom menino. Com essa idade é normal querer ouvir pouco. Também tive 18 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso, as polêmicas em relação ao comportamento. Fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos e tive muito tempo com o Wallace. Tinha carinho grande por ele, conversava. O que o mentor vai fazer agora, todo mundo já fez com ele. É ele saber ouvir e interpretar no dia a dia. Não adianta nada contratar mentor e ele não querer colocar o que foi dito. Entender o que está sendo passado. Tem muito talento, sempre foi falado para ele. O comportamental sempre foi falado. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem que não vai interferir na vida, na parte técnica. Mas é um bom menino, com um coração enorme. Ele viu que a coisa é diferente do que pensava e está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para o quesito mental. Espero que consiga dar alegrias à torcida do Flamengo. Finalizou Gilberto. Gente, acha que é o super-homem? Foi uma declaração extremamente forte. E sobre essa questão que ele cita aí de contratar um mental coach, gente, olha só, eu não sou contra nada a mental coach, porque tem gente que fala que contratar um mental coach é errado, porque deveria contratar um psicólogo. Cada um sabe o que é melhor para si. Agora, hoje, sábado, eu até postei isso nas minhas redes sociais, o assessor de imprensa do mental coach me procurou para fazer uma matéria. Eu até questionei, matéria com Wallace Ian? Faço, beleza. Ah, não, é com mental coach. Não faço. E assim, e eu expliquei o porquê no meu post. Botei, tudo bem o jogador procurar um mental coach, cada um sabe o que é melhor. Agora, o mental coach ter assessor de imprensa para procurar jornalistas, para sugerir entrevista com o mental coach, para falar sobre os trabalhos, com um jogador do Flamengo e outro jogador que é ex-atleta do Botafogo e atualmente na seleção brasileira, eu já acho demais. Parece que o tal mental coach quer aparecer mais do que os próprios jogadores. Eu acho uma exposição totalmente desnecessária. Vou dar um exemplo. Eu faço terapia com uma psicóloga. Eu, como um cliente dela, jamais iria gostar de vê-la querendo aparecer na mídia, querendo chamar a atenção e falar sobre o trabalho que é feito comigo. Assim, eu não vejo a menor necessidade. Tudo bem, o Wallace Ian pode saber, o Luiz Henrique, que é o ex-jogador também no Botafogo, também pode saber, não está nem aí. Mas eu, particularmente, não acho correto. E eu tenho esse meu direito. Eu tenho esse direito. E eu, como jornalista, não quero fazer essa entrevista. Eu tenho esse direito também. E eu gostaria da opinião de vocês em relação a isso aí. Vocês podem comentar à vontade sobre isso aí. Sobre o Wallace Ian, que ele melhore. Porque eu já falei isso e vou repetir. Vai chegar um determinado momento que ele vai se arrepender. E lá na frente ele vai falar, se eu tivesse a maturidade, com meus 20 anos, a maturidade que eu tenho hoje. Enfim, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Soube que o BAP teve uma conversa com o presidente da CBF, o Sami Chaldi, por telefone, para falar sobre Conmebol, os duelos com Racing, arbitragem. Então, assim, é bom ter esse relacionamento com a entidade máxima do futebol brasileiro, porque o que aconteceu com o Flamengo diante do Estudiantes no quesito arbitragem foi um absurdo. E a CBF ajudou o Flamengo nesse caso, inclusive no dia que o Flamengo deu entrada solicitando cancelamento do cartão do Gonzalo Plata, a sorte, entre aspas, do Flamengo é que o Sami Chaldi estava numa reunião com o presidente da Conmebol e aí o presidente da CBF acabou ajudando o Flamengo na ocasião, porque de fato o que aconteceu foi um absurdo. E para finalizar nosso vídeo, descobri uma informação extremamente interessante
sócios do Flamengo se juntaram para viabilizar e vão pagar do próprio bolso até 4 ônibus para torcedores do Flamengo viajarem à Argentina para apoiar o time no duelo com o Racing. Só vale mencionar o seguinte: essa ação de custear os ônibus, de pagar os ônibus, partiu dos próprios sócios, que são 6, e não do clube ou da diretoria. Isso não tem nada a ver com clube ou diretoria, ou seja, o Flamengo não vai bancar nada. Vene, como que eu faço? Eu tenho interesse, eu quero uma vaga nesse ônibus. Eu ainda não sei. Assim que me passarem, eu divulgo aqui e vocês fazem um corre de vocês aí para tentar uma vaguinha nesse ônibus. Com certeza muita gente vai querer uma vaga, porque vai ter a oportunidade de acompanhar uma semifinal de Libertadores e eu espero com o Flamengo classificado à final. Onde vai ser a final? Tá marcado para Lima, mas a gente trouxe no último vídeo que tem chance de mudar por conta do momento político que o Peru vive. Para onde vai? Nós não sabemos caso mude. A priori está marcado para Lima. Vene, será em Lima? Eu não duvido de nada. A ideia do treinador com o retorno do Eric Pulgar é colocar a dupla de volantes Pulgar e Jorginho. Flazoeiro, e o Saul, ele iria para o banco? Não. A ideia do Felipe Luiz é começar a avançar o Saul para ele fazer aquela função o qual o Gerson fazia. Um pouco mais aberto ali pelo lado direito, triangulando com o lateral, dando possibilidade de passagem para o lateral pela linha de fundo. O treinador entende que é um jogador que tem um bom chute de fora da área, que é um jogador alto, de porte físico forte e que vai facilitar no Flamengo aquela questão da pressão pós-perda. Depois que o Gerson saiu do Flamengo, principalmente, o Flamengo perdeu muito essa bola, essa coisa de você poder perder a bola e já pressionar e já roubar a bola rápido. E assim, engraçado que a última partida do Gerson também foi a última partida do Eric Pulgar. O Pulgar se lesionou naquele jogo contra o Bayern de Munique, que consequentemente foi a despedida do Gerson do Flamengo. Então a ideia do técnico Felipe Luiz, a informação que saiu, é que ele tem treinado e ele tem pensado justamente isso: recuperar o Pulgar, voltar o Pulgar que já está treinando junto com o grupo, voltar o Pulgar como titular de primeiro volante ali, aquele cão de guarda. Coloca o Jorginho de segundo volante e coloca o Saul mais aberto do lado direito. Colocasse ele ali para ele abrir espaço, para ele chutar para o gol, para ele tentar chute, para ele poder brigar também quando o Flamengo perdesse a bola no ataque. É um jogador que sabe marcar, tem boa marcação. Essa é a ideia do técnico Felipe Luiz para o meio-campo. Com a volta do Pulgar, como é que você montaria o meio-campo do Mengão? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Pulgar já deve voltar como titular? Você acha que não? Você acha que tem que esperar? Ver como é que ele vai voltar? Com que ritmo de jogo ele retorna? Coloca nos comentários aí, eu quero saber de vocês. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar do presidente BAP, que recebeu uma carta de apoio dos grupos políticos ligados ao Flamengo. Ele recebeu uma carta de apoio do Flamengo Sem Fronteiras, Gestão e Paixão, FAT, Vamos Flamengo, FAM, Fla Raiz Original, Hegemonia, Ideologia, Garden, Vitória, Advocacia Rubro-Negra, Flafute, Nosso Fla, URN, FJT, que é Juventude, que é o Juventude Tradição. O negócio é o seguinte, gente, vou explicar para vocês o que foi essa carta feita dos grupos políticos para o presidente BAP. O que acontece é que o BAP, semana passada, principalmente, tava todo mundo dando um monte de entrevista e malhando o Flamengo. Malhando. E o Flamengo tava quieto. O Flamengo marcou uma reunião com o Conselho Deliberativo, levou a Flamengo TV nessa reunião e lá o presidente BAP, ele falou e explicou qual era o ponto do Flamengo. Além dele explicar qual era o ponto do Flamengo, o próprio presidente Rodolfo Landim desmentiu a informação de que já teria assinado, quando ele assinou lá o acordo com a Libra, já teria uma divisão de receitas pelos direitos de televisão. Com isso, essa semana, todo mundo quieto. A Leila não falou mais nada, ficou todos eles quietinhos. Flamengo, com a reunião feita no Conselho Deliberativo e com esse apoio que o BAP recebeu dos grupos políticos, eles simplesmente
calou a boca de todos os rivais, calou a boca daqueles que estavam gritando, esperneando e querendo crucificar o Flamengo. Eu vi até torcedor do Flamengo caindo na pilha dessa galera. Não, porque o Flamengo tá errado. Não, irmão, o Flamengo tá certo. O Flamengo tá certo. O Flamengo tá ganhando 100 milhões a menos por ano. É muito dinheiro. É muita grana. Se mudar a divisão, o Flamengo vai continuar ganhando menos, porém vai ganhar mais do que está ganhando hoje. E é por isso que o presidente BAP está brigando e recebeu apoio aí de